essa história é longa, então eu já quero começar me desculpando sobre isso. Eu nunca tive a oportunidade de contar essa história de forma tão detalhada, a ponto de conseguir explicar ela por completo. Mas eu asseguro vocês de que essa história é real e aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 6 anos de idade. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Começamos hoje mais uma Creepypasta e a Creepypasta da vez é Pimple. Pimple é dividido em 6 partes e hoje vamos contar a história Passos. Mas estamos aqui em cenário novo e fala oi, Vitor. Oi, gente! Estamos aqui num cenário novo e o que faz parte desse cenário? Essa foto maravilhosa que a Joana tirou. Eu vou deixar as redes sociais da Joana aí embaixo e algumas fotos dela passando aqui, que ela tirou da gente, que foi maravilhoso. Que é a Cibele Fantasma. Eu, Fantasma. Vamos então para mais um especial de Creepypasta nesse canal. Se você estiver num quarto muito silencioso, quando você pressiona a sua orelha, assim, o seu ouvido num travesseiro, você consegue ouvir os seus batimentos cardíacos. Quando eu era criança, esse som rítmico, sabe, dos batimentos, pareciam passos de leve no carpete do meu quarto. Então, quando eu era mais nova, quase toda noite, quando eu tava quase pegando no sono, eu ouvia esses passos. E era trazida, assim, na mesma hora pra minha consciência de novo. Por toda a minha infância, eu morei com a minha mãe num bairro que era muito agradável. E ele tava ali em construção, né? Em época de transição. As pessoas de baixa renda estavam se mudando pra lá aos poucos. E eu e minha mãe éramos 2 dessas pessoas. Ao redor da nossa casa, tinham vários bosques. Que durante o dia eu brincava, explorava. Mas de noite, a coisa ficava um pouco diferente. Tudo ficava um pouquinho mais sinistro. Fora que a minha casa, ela tinha um forro enorme por baixo, assim, tipo um porão. E lá, a minha mente preenchia com vários monstros imaginários, várias coisas assim, que consumiam os meus pensamentos quando eu era acordada pelos passos. Eu contei pra minha mãe sobre os passos, e é claro que ela disse que era minha imaginação, sabe? Mas eu insisti. Eu falava pra ela que os passos aconteciam, que eu ouvia, e a solução dela foi soprar no meu ouvido. Uma coisa que eu achava que ajudaria, sabe? Mas é claro que não ajudou. Apesar de toda a bizarrice sobre os passos, a única coisa estranha que acontecia durante a noite era que de vez em quando, noite ou outra, eu acordava na parte de baixo da beliche, mesmo sabendo que eu tinha ido dormir na parte de cima. O que não era de tudo muito bizarro, porque eu acordava de vez em quando durante a noite pra ir fazer um xixi, pra beber uma água, e eu era filha única, então não tinha muito problema eu acordar em outra cama. Isso acontecia coisa de 1, 2 vezes por semana e não era tão aterrorizante assim. Só que teve uma noite específica que eu não acordei na cama de baixo. Eu tinha ouvido os passos, mas eu tava com tanto sono, gente, que eu nem me importei. Eu só continuei dormindo. E quando eu acordei, não foi por conta do som dos passos ou por conta de algum pesadelo. Foi por causa do frio. Eu tava com muito frio. Quando eu abri os olhos, eu vi estrelas. Eu tava no meio do bosque. Bem, nessa hora eu me sentei e comecei a pensar, pera, o que está acontecendo aqui? Na mesma hora eu pensei, beleza, eu tô sonhando, mas não parecia certo. Apesar de que também eu estar ali no meio do bosque, no meio da noite, também não parecia certo. Bem na minha frente, tinham aquelas boias de piscina, sabe, em formato de bicho, e aquela era em formato de tubarão. E isso fez a coisa toda parecer muito mais surreal. E a partir de um momento, eu percebi que eu não ia acordar. Isso porque eu não tava sonhando. Eu então levantei pra tentar me orientar, pra eu ver onde que eu tava. E eu não reconheci aquele bosque. E era pra eu reconhecer, porque, como eu falei, eu brincava várias vezes em vários bosques que ficavam ali em frente à minha casa, perto da minha casa. Então, eu reconheci aqueles bosques como a palma da minha mão. Mas se esse não era o mesmo bosque, como é que eu ia sair dali? Eu dei um passo e eu senti, gente, uma dor tão
forte no meu pé que eu acabei caindo sentada de novo. Eu olhei pro meu pé e eu vi que eu tinha pisado num espinho, por isso que eu senti essa dor. O meu outro pé, eu dei uma olhada, ele tava intacto, como todo o resto do meu corpo. Era muito esquisito, gente, porque eu não tinha nenhum arranhão. Eu tava completamente limpa. Não fazia sentido eu estar ali. E quando eu percebi isso tudo, eu comecei a chorar. Eu chorei, e só depois de um tempo eu me levantei de novo. Eu não fazia ideia da direção que eu deveria seguir, então o que eu fiz? Eu escolhi uma direção e comecei a andar nessa direção. Simplesmente isso. E eu fiquei ali me segurando, sabe? Pra eu não gritar, pra eu não pedir ajuda. Porque eu não queria encontrar ou ser encontrado por quem quer que seja que estivesse num bosque no meio da noite. E eu acabei caminhando pelo que pareciam ser horas. Eu tentei seguir uma linha reta, aí quando eu tinha que fazer algum desvio, virar em algum lugar, eu acabava voltando pra linha que eu tinha seguido primeiro, voltava pro lugar que eu estava antes. Mas assim, gente, não tem nem como me culpar porque eu era uma criança e eu tava morrendo de medo. Além de que não tinha barulho de nada naquele bosque. Não tinha nenhum barulho de coruja, eu não ouvi nenhum grito. Só em um determinado momento que eu ouvi alguma coisa que realmente me assustou. Parecia com um choro de bebê. Agora, lembrando, contando pra vocês, eu acho que parecia mais um gato. Mas não importa, naquela hora, isso me fez ficar com muito pânico. Eu comecei a correr, eu corri desesperada. Eu ficava desviando de arbustos, de árvores. E naquele momento, eu tava prestando bastante atenção ali em onde eu tava pisando, porque, sinceramente, os meus pés estavam um caco depois de andar tanto. E eu não tava vendo nada de diferente, até que em certo momento eu vi uma coisa que me deixou completamente desesperada. Aquela mesma boia em formato de tubarão. Não era mágica, não era uma dobra no espaço-tempo. Eu tava perdida. Era essa a explicação. Até aquele momento, eu tava mais preocupada em como sair daquele bosque do que em pensar como eu acabei parando ali. Mas naquele momento em que eu voltei pro ponto inicial, a minha mente começou a girar. Eu nem tinha certeza se era um dos bosques que eu conhecia, eu só tava torcendo muito pra que fosse. Aí eu comecei a pensar, me fazer perguntas. Será que eu tava correndo em círculos? Será que eu tava correndo na direção certa e em algum momento eu acabei dando meia volta e voltei pra onde eu tinha aparecido? Como eu ia sair dali? E naquela época, eu achava que a estrela mais brilhante no céu apontava para o norte. Então eu olhei para o céu e comecei a procurar a estrela mais brilhante. Quando eu encontrei, eu comecei a seguir ela. Eventualmente as coisas foram parecendo mais familiares, até que eu vi a trincheira. A trincheira era uma vala que eu e os meus amigos a gente usava ali para brincar de guerra. E quando eu vi a vala, eu finalmente vi que eu tinha conseguido. Até esse momento, eu tava andando de forma bem lenta, assim, porque nesse ponto, os meus pés, parecia que eu tava pisando em caco de vidro, tava doendo muito. Mas quando eu vi que eu tava ali, tão perto da minha casa, aí eu não aguentei, aí eu comecei a correr levemente. E quando eu finalmente vi o teto da minha casa, ali no meio das outras casas, ali da vizinhança, eu não aguentei, aí eu comecei a correr mais rápido. Até porque eu só queria chegar na minha casa. Eu já tinha decidido que eu não ia contar nada pra minha mãe. Até porque, como é que eu ia explicar isso tudo pra ela? Então, eu decidi fazer o seguinte, eu ia chegar em casa, me limpar ali de alguma forma, trocar de roupa, e aí eu ia deitar e fingir que nada aconteceu. Meu coração quase explodiu de alegria quando eu dei uma voltinha assim e eu vi a minha casa inteira. Quando eu vi, todas as luzes dela estavam ligadas. Eu sabia que minha mãe estava acordada. E aí eu comecei a pensar como eu iria explicar tudo isso pra ela, ou tentar explicar, né? E aí eu já comecei a pensar como que eu ia fazer isso. Eu diminuí os passos até que eu consegui ver a silhueta da minha mãe atrás das cortinas lá de casa. E por mais que eu tivesse preocupada ali em como eu iria explicar toda a situação pra ela, naquele momento, isso simplesmente não importava mais. Eu subi os poucos degraus da minha varanda, coloquei a mão na maçaneta da minha porta e por um segundo, antes de eu conseguir girar a maçaneta, eu senti 2 braços me envolverem e me puxarem pra trás. Nesse momento, eu comecei a berrar. Mãe, me ajuda, por favor, mãe!
O sentimento de eu finalmente estar salva, aí chegar na minha casa e de repente ser puxada por um estranho, 2 braços que eu não fazia ideia de onde estava vindo, mesmo depois de tantos anos, ainda é uma sensação indescritível. A porta que eu fui afastada se abriu, e aí uma porta de esperança se abriu no meu peito. Só que quem abriu aquela porta não foi a minha mãe. Era um homem enorme. Eu comecei a espernear, gritar, e eu comecei a chutar as partes mais sensíveis que eu achava ali da pessoa que estava me segurando, ao mesmo tempo que eu tentava me afastar da pessoa, daquele cara enorme que estava saindo de dentro da minha casa, porque eu tava com muito medo, mas eu também tava furiosa. Eu comecei a gritar para aquela pessoa, perguntando o que aquela pessoa fez com a minha mãe, onde tava a minha mãe, e enquanto a minha garganta tava ardendo e eu tava puxando fôlego pra voltar a gritar, eu ouvi uma voz que me pareceu muito familiar falando assim: querida, calma, fica quieta, calma, não grita, eu tô aqui. E felizmente era a voz da minha mãe. Os braços se afrouxaram e eu fui solta. Quando aquele homem começou a se aproximar mais de mim, eu pude reparar a roupa dele. Era um policial. Eu me virei pra ver a quem pertencia aquela voz que eu tinha ouvido e realmente era a voz da minha mãe. Era minha mãe que tava ali. Tudo estava bem. Eu comecei a chorar e nós 3 entramos na minha casa. Minha mãe falou pra mim, enquanto ela chorava, que ela tava muito feliz de me ver de volta e ela achou que nunca mais ia me ver. E eu expliquei ali, me desculpando, que eu também tava apavorada e que eu só queria voltar pra casa. Aí ela falou assim que tudo bem, mas que era pra eu não fazer isso de novo, porque ela achava que as canelas dela não aguentariam, e ela deu uma risadinha e tal. Aí isso acabou me quebrando também, eu dei uma risadinha, mas eu acabei perguntando pra ela por que ela tinha me segurado daquela forma quando eu cheguei em casa. E ela me respondeu que só ficou com muito medo de eu acabar fugindo de novo. Eu fiquei muito confusa. Como assim eu fugir de novo? Aí ela me falou que encontrou o bilhete em cima do meu travesseiro. E ela falou isso apontando para um papel que o policial estava segurando do outro lado da mesa. Eu peguei esse papel e li. Era uma carta de fuga. Nessa carta estava escrito que eu estava muito infeliz e que eu nunca mais queria ver nem minha mãe, nem os meus amigos. O policial estava na varanda com a minha mãe, trocando algumas palavras com ela, enquanto eu estava lendo aquela cartinha, né? Eu não me lembrava de nada disso. Mesmo que eu acordasse de madrugada pra ir no banheiro e eu não lembrasse depois, ou mesmo que eu tivesse ido até aquele bosque sozinha, se tudo isso fosse verdade, ainda assim a única coisa que eu pensava era o seguinte: não é assim que se escreve o meu nome. Eu não escrevi essa carta.